Fala pessoal, tudo bem? Gente, então hoje eu trago para vocês uma aula especial, uma aula fantástica, uma aula para a galera que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Há um burburinho, uma conversa que tem saído aí nos meios de comunicação que a banca provavelmente, quase 100% de certeza, seja a FGV. Porém, caso não seja, o conhecimento de matemática financeira para concursos bancários, ele é fundamental. E aí eu trago algumas questões envolvendo esse conteúdo. Antes da gente iniciar essa aula, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam nesse canal. Dê um joinha nesse vídeo, ative a notificação, só assim vocês vão assistir, vão curtir muito mais aulas minhas e aí vai me ajudar bastante a produzir mais e mais materiais para vocês. E aí eu trago materiais com teorias e resolução de exercícios. Mas vamos lá, vamos começar. Aqui a primeira questão, ele fala o seguinte, deixa eu mudar a cor. Ele fala que em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considerando que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada seja sempre mantida, assim o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de quanto? Então vem comigo, ó. Esse problema é um problema que fala de regra de 3. Regra de 3 composta, tá certo? Ele está relacionando as grandezas tempo, caixa e número de clientes. Como o tempo é a grandeza que ele está querendo, então vamos organizar essas informações aqui numa tabela. Eu tenho o tempo, eu tenho o número de caixas e tenho o número de clientes. Inicialmente ele fala que em 10 minutos, 2 caixas atendem quantos clientes? 6 clientes, né? Tá aqui, ó, 2 caixas em 10 minutos atendem 6 clientes. Ele quer saber o tempo necessário, tempo que eu vou chamar de X, para que 5 caixas atenda 45 clientes. E agora vamos ao mistério da regra de 3. Ó. Regra de 3 composta, você tem que fazer a grandeza que ele quer conversar com as outras. Ou seja, grandezas conversarem entre si é saber se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Lembrando, grandezas diretamente proporcionais, que eu vou chamar de G, D, P, se uma cresce, a outra cresce. Ou se uma cai, a outra cai. Tá bom? Grandezas inversamente proporcionais ocorre o contrário, né? Se uma cresce, a outra cai, ou se uma cai, a outra sobe. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E aí observa comigo, o tempo e o número de caixas são o quê? São grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu tenho mais caixas atendendo, o meu tempo vai cair. Já o tempo e o número de clientes são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo, mais clientes eu vou atender, tá certo? Ou quanto mais clientes eu tiver, eu vou precisar de mais tempo para atender eles. Então agora, depois que eu fiz isso, para que a gente resolva, o que é que você tem que fazer? Como é uma regra de 3 composta, você mantém a razão que você quer, ou seja, 10 sobre x é igual. Em relação a essa razão aqui, o número de caixas é inversamente proporcional. Então você vai inverter a razão. Era 5 sobre 2, você inverte e deixa... Aliás, era 2 sobre 5, você deixa 5 sobre 2. Vezes a grandeza... Vezes a grandeza de clientes,
em relação ao tempo, ela é diretamente proporcional. Então eu mantenho ela do jeito que está, 6 sobre 45. Então aqui vai ficar 10 sobre x, isso é igual a quanto? O bom da regra de 3 composta é que a gente pode fazer algumas simplificações. Ó. O 5 e o 45 eu posso dividir por 5. Na hora que eu divido por 5, aqui vai dar 1 vezes 6, 6. E aqui embaixo se mantém o 2, só que 45 eu estou dividido por 5. 45 dividido por 5 dá quanto? Dá 9. Vezes 2 isso dá 18. Agora eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Então aqui vai ficar 6x igual a quanto? Igual a 10 vezes 18, que dá 180. Então x vai ser 180. 6 que está multiplicando o x eu posso passar dividindo, ou dividir todo mundo por 6, né? Isso vai dar x igual a quanto? A 30 minutos. Bom, esse é o tempo necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes. Gabarito letra B. Vamos para a próxima? Essa questão 2, ele fala que Felipe comprou pares de meia e gastou um total de R$90. Alguns pares custaram R$12 cada um e outros custaram R$15. Sabendo que Felipe comprou pelo menos um par de R$15, o número máximo de pares de meia de R$12 que Felipe comprou foi de quanto? Então veja só comigo, essa questão aqui é uma questão que você tendo um conhecimento de divisão entre números, você consegue resolver. É um conhecimento numérico mesmo. Porque veja bem, eu tenho duas possibilidades aqui. Aliás, eu posso ter mais de duas, né? Mas vamos considerar aqui a primeira possibilidade. A primeira possibilidade é que Felipe comprou um par de 15. Logo, se ele gastou R$90 no total, quando ele compra um par de 15, resta R$75 para ele, não é isso? Ou seja, ele tem R$75 para poder gastar. Só que aí, supondo que ele comprou um par de 15, com esses R$75 ele vai comprar uma certa quantidade de pares de meia de R$12. Então 75 dividido por 12, eu chego a quanto? Eu chego a 6. 12 6 vezes dá 72 e sobra o quê? Sobra 3. Isso quer dizer o quê? Que com R$75 ele comprou 6 pares de R$12, porém ainda sobrou R$3. Tá bom? Esse resto aqui é o troco que sobrou. Como a questão fala que ele gastou de um total 90, então essa possibilidade está descartada, porque restou o troco. A segunda possibilidade é ele ter comprado 2 pares de 15. Se ele comprou 2 pares de 15, ele gastou R$30. Resta para ele quanto aqui? Resta 60. Se o máximo é 90, então se ele compra 2 pares de 15 e gastou 30, restou 60. Quantos pares de R$12 ele vai poder comprar com 60? 60 dividido por 12 dá quanto? Dá 5 e sobrou nada. Ou seja, o número máximo de pares de R$12 que Felipe comprou foi quanto? Foi 5. Gabarito letra B. Tranquilo? Um simples conhecimento numérico e uma interpretação básica desse problema, você matava ele rapidinho. Vamos para essa questão 3. Essa questão 3 envolve proporcionalidade.
ele diz que três grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional ao quadrado de C. Quando o B é 6, C é 3, o A é 1. Então, quando o A for 3, C for 2, o B vai ser quanto? Esses probleminhas de proporcionalidade, pessoal, vai envolver também o K. Vamos lá. O que é o K? O K, nesse caso, é uma constante real, que é a constante de proporcionalidade. Então, veja só, se ele diz que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional ao quadrado de C, então A pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. A é igual a KB sobre C ao quadrado. Analisando as primeiras informações aí, substituindo esse primeiro valor aqui, se o A é 1, o B é 6, o C é 3. Então, ó, quando o A for 1, o K eu não sei quem é, o B vai ser 6 e o C vai ser 3. Só que C ele está ao quadrado. Quando eu elevo 3 ao quadrado, isso dá 9. Daqui eu tenho que 1 é igual 6 e 9 eu posso simplificar. Se eu divido 6 por 3 e 9 por 3, eu fico com 2K sobre 3. Daqui eu posso fazer o que? Esse 3 passa dividindo, aliás, passa multiplicando, já que ele está dividindo, vai ficar 3, e esse 2 que está multiplicando o K passa dividindo. Eu vou chegar aqui, o K é quanto? 3 sobre 2. Esse K é a constante de proporcionalidade envolvida nesse sistema, nessa questão. Agora vamos analisar aqui, ó. Depois que eu achei o K, com A e C eu consigo achar o valor de B. Se eu sei que A é igual a KB sobre C ao quadrado, escrevendo B em função de K, C e A, eu vou ter o quê? Que AC ao quadrado, isso é igual a K vezes B. Esse C ao quadrado está dividindo, passou multiplicando. Na hora que eu isolar aqui o B, eu vou chegar aqui, B é quem? É AC ao quadrado sobre K. Substituindo os valores que eu tenho agora de A, de C, A é 3, C é 2 e o K é 3 sobre 2. Eu vou chegar aqui, B é quanto? B é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, já que o C tem que ser 2, isso vai dar 4, sobre 3 meios. Daqui eu fico com B igual a 12. Lembra, aqui em cima deu 12, aí eu vou dividir 12 por 3 sobre 2, é o mesmo que multiplicar por 2 sobre 3, porque eu tenho uma divisão de fração, então vou repetir a primeira, que é 12, dividido por quem? Por 3 sobre 2. Repete essa primeira, que é 12, e multiplica pelo inverso da segunda. Daqui eu chego que B vai ser quanto? Vai ser 12 duas vezes dá 24, dividido por 3. Esse B vai ser 8. Gabarito letra E. Viu como é fácil? Lembram, falou em proporcionalidade, você tem que tomar cuidado nessa constante de proporcionalidade. Olha essa questão 4. Questão 4 ele fala o seguinte: Francisco não tinha herdeiros diretos e assim em 2003, no dia de seu aniversário, fez um testamento. Nesse testamento declarava que o saldo total na caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre seus 3 sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte, não no dia do aniversário, preste atenção, tá? No dia que estava redigindo o testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Francisco morreu em 2013, curiosamente no dia de seu aniversário, e nesse dia sua caderneta de poupança tinha 300 mil reais. Feita a divisão de acordo com o testamento, o sobrinho mais jovem recebeu quanto? Vamos lá, ó. Aqui você tem o seguinte, aqui eu vou chamar de A, de B e de C as quantias que cada um vai receber.
Então A, B e C são as quantias recebidas por cada um. Como ele morreu, ele escreveu em 2003 o testamento, passaram-se aí 10 anos, concorda comigo que de 2003 para 2013, eu tenho um intervalo de 10 anos. Logo, os sobrinhos terão quais idades? As idades são 22 anos, 28 anos e 30 anos. E a quantia que tem que ser dividida tem que ser 300 mil. Então agora a gente vai fazer o quê? Como eu chamei de A, B e C as quantias a serem recebidas, eu sei que o tempo que transcorreu aí entre o testamento e a morte de Francisco foi 10 anos, e as idades dos sobrinhos são essas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai armar a proporção. Pronto, então aqui eu vou ter o quê? Que A está para 22, considerando o sobrinho mais novo. B está para 28, assim como C está para quanto? Para 30. Isso tudo é igual a K. Como aqui eu tenho uma proporção, essas três razões são iguais, eu posso dizer que A é 22K, porque A sobre 22 é igual a K, esse 22 passa multiplicando o K. B é igual a 28K. E o C, isso vai ser igual a quanto? A 30K. Na hora que eu somar essas três quantidades, já que cada parte dessa que eu falei, A, B e C, são as partes que cada um vai receber, se eu somar A mais B mais C, isso tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 300 mil. Ou seja, se eu somar 22K mais 28K mais 30K, isso tem que ser igual ao valor que tinha na caderneta de poupança, 300 mil. Isso vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 80K. 80K é igual a 300 mil. Na hora que eu passar o 80 dividindo, eu vou chegar a quanto? A 3.750. Esse é o K. Só que aí ele quer saber a quantia que o sobrinho mais novo vai receber. O sobrinho mais novo tem 22 anos, então a quantia dele vai ser quanto? Vai ser 22 vezes o valor de K, que é 3.750. Daqui eu chego ao valor de 82.500. Viu como é simples? Gabarito letra B. Muito difícil não, gente. Você tem que ter um certo cuidado nessas questões de divisão proporcional. É muito comum, ó. Concurso de banco, pode ter certeza. Uma questão de divisão proporcional tem. Olha essa última questão. Ele fala o seguinte: Sérgio deve 7,50 à sua amiga Fernanda. Ele tem um cofrinho cheio de moedas de 25, 50 e R$1. A diferença entre a maior e a menor quantidade de moedas que ele pode usar para pagar é de quanto? Então vamos lá. Ele quer o seguinte, ele deve 7,50 para Fernanda e tem um cofre com moedas de 25, 50 e R$1. A diferença entre a maior e menor quantidade de moedas vai ser de quanto? Em momento algum a questão está limitando o seguinte, dizendo que ele tem que usar para completar os 7,50, a questão não fala que ele tem que usar as três moedas. Então aqui eu posso pensar assim, ó, eu posso ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é ele pegar 7 moedas de R$1 e uma moeda de 50 centavos. Ou seja, eu tenho quantas moedas aqui? Eu tenho 8 moedas. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade
é ele pagar com moedas de 25 centavos. Se eu pegar 30... Aliás, 30 não. A segunda possibilidade é... Se eu pegar os 7,50 e dividir por moedas de 25 centavos, eu chego a 30 moedas. Tudo bem? Ou seja, a segunda possibilidade é moedas de 25 centavos. Moedas de 25 centavos eu terei 30 moedas. Ou seja, a maior quantidade de moedas é 30 e a menor é 8. A diferença da maior com a menor vai ser quanto? 22. Gabarito letra A. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Resolvemos aqui 5 questões com temas variados sobre matemática financeira. Espero que vocês se inscrevam no canal para dar essa força para a gente produzir mais e mais materiais voltados aos concursos que vocês querem fazer. Em breve eu terei algumas outras aulas de raciocínio lógico ligados a bancas que fazem concursos bancários. Dá um joinha nesse vídeo e forte abraço.